E aí, rapaziada, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Seguimos aqui com o lema do canal, mais um dia, mais um dólar. E, bom, vamos direto para o assunto do vídeo, que hoje é um assunto um pouco mais sério. Então já não esquece aí de deixar o seu like, de se inscrever no canal, que vai me ajudar bastante, demorou? Bom, eu resolvi juntar aqui alguns assuntos, algumas coisas que aconteceram nessa última semana aí ao redor do mundo e trazer para vocês aqui um pouco da minha visão que eu tenho sobre o mundo atual, porque eu acho que o mundo atual, cara, tá bem estranho, velho. A gente tá entrando em tempos muito malucos. Acho que a galera tinha que começar a ficar de olho aberto para algumas coisas, entendeu? Então, começando aqui com a Irina Zarutska. Quem que é essa pessoa? A Irina Zarutska é uma mulher que veio refugiada da Ucrânia para morar nos Estados Unidos. E recentemente ela estava em um trem, em um vagão do trem, e ela foi assassinada por um americano afrodescendente, né? Eu coloco dessa forma porque hoje em dia você não pode falar que o cara é negro, que o cara é preto, alguma coisa assim, porque senão você vai estar sendo racista, você vai estar blá blá blá, esse tipo de coisa, né? Mas enfim, ela simplesmente entrou dentro de um trem nos Estados Unidos, no vagão de um trem, se sentou à frente desse cara e o cara simplesmente do nada sacou uma faca da jaqueta ali que ele tinha, do bolso dele, esfaqueou ela e saiu falando: Eu peguei aquela moça branca, eu peguei aquela moça branca, né? Como se ele tivesse feito uma coisa maravilhosa. Ele esfaqueou a moça, saiu andando, ninguém no trem fez absolutamente nada. As pessoas simplesmente viram aquilo acontecer e saíram de perto. A moça ficou extremamente assustada, né? Ela entrou em choque no momento e aí a adrenalina acho que deixou o corpo dela por um tempo viva ali e ela ficou extremamente assustada, começou a chorar e devido à perda de sangue muito grande, né? Porque acho que ele deve ter atingido alguma artéria dela, alguma coisa assim. Ela veio a falecer. Ela foi aos poucos caindo e faleceu. E a gente aqui tá falando de uma moça que saiu de um país em guerra. Cara, ela tava na Ucrânia, um país em guerra com a Rússia. Ela saiu de um país em guerra para um país que não está em guerra atualmente, né? Para um país mais seguro, se é assim que a gente pode dizer. Ela simplesmente tomou uma decisão errada sem saber. Ela sentou na frente de uma pessoa sem saber quem era aquela pessoa, né? O rapaz que matou ela, ele já tinha sido preso ou condenado 14 vezes anteriormente e as 14 vezes ele foi solto pelos juízes lá dos Estados Unidos. Juízes que provavelmente apoiam, né, essa causa do Black Lives Matter, né, que é aquela causa que nasceu, aquele movimento que nasceu nos Estados Unidos com a morte do George Floyd. George Floyd era um norte-americano afrodescendente que supostamente foi morto pela polícia, por um policial branco. E aí nasceu um movimento inteiro em torno de vidas negras importam nos Estados Unidos. Só que as pessoas deixam de lado a informação de que o George Floyd era um usuário de droga, ele já tinha passagens pela polícia, ele estava no momento em que ele foi supostamente morto pela polícia, ele estava sob efeito de drogas e estava tendo uma overdose. Então, muitas pessoas, esse movimento atribui a morte dele ao policial branco que conteve ele, né? De uma forma meio. Uma forma violenta? Sim, uma forma violenta. Mas é porque o cara estava sendo violento. Ele estava sob efeito de drogas e ele estava sendo extremamente violento. Mas enfim, isso é coisa para outro vídeo, isso é coisa para a gente conversar em outro momento. Eu trago aqui para vocês simplesmente as coisas que eu pesquiso e eu sei que são fatos, são coisas que realmente aconteceram. Então, esse rapaz que matou a Irina Zarutska, a refugiada da Ucrânia, esse rapaz ele é apoiado pelo Black Lives Matter. Eles não querem que ele vá para cadeia, eles não querem que esse rapaz seja preso. E aí eles atribuem a ele que ele tem uma doença mental, que ele é uma pessoa doente, entendeu? E aí quando você faz isso, você minimiza a questão da pessoa ser uma psicopata, por ela simplesmente ter matado a mina por puramente racismo. E não foi racismo, não existe racismo contra branco, não existe racismo inverso e tal.
realmente, racismo inverso não existe. Racismo é racismo, independente da cor da pessoa. Existe racismo. E ele foi racista contra uma moça branca e ele quis matar ela simplesmente porque ela era branca. Tanto que nos vídeos em que você vê na internet, ele sai falando: eu peguei aquela garota branca, eu peguei aquela garota branca. Tipo, falando como se fosse um troféu, sabe? Como se fosse uma coisa boa. Ele já tá sendo, acho que ele tá sendo procurado, não sei se ele já foi preso de novo, mas... Ah, e ironicamente, surgiram algumas fotos na internet, né? Eu não sei se são verdade, mas ironicamente, a moça que foi morta pelo rapaz afrodescendente, né? Ela apoiava o Black Lives Matter. Ela tinha no quarto dela um quadro negro, né, uma lousa, escrito Black Lives Matter. E ela apoiava o movimento que apoia o cara que matou ela, infelizmente. Essa história é muito maluca, cara. É uma coisa que realmente mostra como o mundo hoje tá bem estranho. E é só uma das coisas que aconteceu, um dos últimos acontecimentos dessa semana aí. E agora a gente vai para um outro acontecimento dessa semana que foi os protestos no Nepal. Se você não sabe, o Nepal, que era governado por um governo comunista, quis censurar as redes sociais. Eles censuraram, acho que 22, mais de 20 redes sociais. E aí a geração Z simplesmente perdeu a paciência e eles tacaram fogo no parlamento, tacaram fogo na casa do primeiro-ministro, tacaram fogo na esposa do primeiro-ministro, na primeira-dama, né? Bateram em um monte de caras do governo. Por quê? Porque simplesmente o Nepal, ele tem uma grande desigualdade social, uma desigualdade social enorme. E muitos dos filhos desses governantes, que são filhos nepo babies, né, que chamam, que são nepotistas, os governantes são nepotistas, os filhos desses governantes tinham uma vida de luxo, esbanjavam uma vida de luxo nas redes sociais, eles usavam carros caros, relógios caros, iam jantar nos melhores restaurantes. Enquanto isso, a população na merda, a população se fudendo. E a desigualdade social aumentando, os empregos faltando, a pobreza aumentando. Aí o governo decidiu, não, vamos censurar as redes sociais, né? Provavelmente para abafar esse negócio aí dos nossos filhos estarem aparecendo tanto, né? As pessoas estarem vendo tanto nossos filhos esbanjando com dinheiro. Deu no que deu. O povo, a geração Z, que é a geração que dizem que é os nem que não quer trabalhar, não quer estudar, não quer fazer nada, os caras se rebelaram e tacaram fogo na porra toda, queimaram todo mundo, fizeram protestos, e aí é engraçado que você vê alguns vídeos dos caras fazendo dancinha no meio dos protestos, os caras fazendo piada, fazendo meme, um cara se defendendo com uma panela de cozinhar arroz ali, que os caras fazem aquelas panelonas. A população simplesmente decidiu acordar, né? Os caras decidiram falar, não, chega dessa bandidagem, chega desse comunismo, né? E convenhamos aqui, né, cara? Você defender uma ideologia que matou milhões de pessoas ao longo da história, né? De fome e perseguição política, né? Tudo pra se manter no poder. Porra, cara. E você vive no capitalismo, tá ligado? Você vive num mundo onde, querendo ou não, todos têm a mesma chance de prosperar. Todos têm a mesma chance de construir as coisas, entendeu? Ah, tem cara que nasceu já bilionário, tem cara que já nasceu rico e aí ele construiu o império dele, os bilhões dele, porque ele já tinha ali um handicap, né? Ele já tinha por onde começar. Sim, cara, não é justo, tá ligado? O mundo não é justo. Ele é injusto. Só que você, no capitalismo, você tem a possibilidade de começar de algum lugar. No comunismo, não, cara. O Estado domina a sua vida. Então não tem por onde você começar, entendeu? Você vai viver com aquilo que o Estado dá pra você. Aquelas migalhinhas que o Estado dá pra você, você vai viver com aquilo. E se você quer prosperar, você não vai conseguir. Porque o Estado não vai deixar, entendeu? Então, a geração Z se cansou disso, tomaram o poder. Eu só espero que eles saibam agora o que fazer de agora em diante, né? Porque uma coisa é você tomar o poder, você queimar todo mundo Mas e aí? O que você vai fazer agora? Você tem que ser inteligente o suficiente para colocar boas lideranças ali, né? Pessoas que realmente vão fazer aquele país prosperar. Então a gente vai ter que ver aí os próximos episódios dessa série aí que é o mundo, né? Bom, e vamos pro terceiro assunto
dessa semana, que aconteceu essa semana também, que é o assassinato de Charlie Kirk. Bom, Charlie Kirk, para quem não sabe, era um norte-americano ativista político da direita. E ele era só isso, um ativista político da direita. Ele não era um nazista, ele não era um fascista, supremacista branco, racista, nenhuma dessas coisas que a esquerda quer jogar para cima dele e a mídia comprada, né, quer jogar para cima dele também. Ele era simplesmente um cara que criou um programa no YouTube e um programa de que ele ia nas faculdades, nas universidades dos Estados Unidos e debatia com as pessoas. Ele ouvia o que os esquerdistas tinham para falar para ele e ele debatia com essas pessoas, para essas pessoas poderem ter um debate ali, que é a coisa mais saudável que você pode fazer. Você conversar com quem discorda de você. Porque aí vocês conversam, vocês podem chegar a algum acordo ou não, mas pelo menos vocês expuseram as suas ideias e conversaram ali numa boa, tiveram um debate. Só que parece que alguém não achou isso uma boa ideia e partiu para violência. Então ele estava em um desses comícios aí em Utah, que é uma cidade um estado dos Estados Unidos. Ele estava na universidade lá de Utah e levou um tiro no pescoço, um insta-kill, né, no pescoço. Foi praticamente um insta-kill. Ali não tinha como o cara sobreviver nem fudendo. Só se ele fosse um Highlander, porque, cara, ali foi insta-kill. Todo mundo que assistiu o vídeo já sabia que o cara, mano, não tinha como sobreviver àquilo, velho. Aquilo ali foi brutal, cara. Foi brutal. Só que é isso, né? Tipo, o cara, ele simplesmente ia nos campos das universidades e expunha as ideias dele. Ele falava o que ele defendia, o que ele era contra. E em momento algum ele atacou alguma pessoa, atacou algum grupo, atacou alguma minoria, atacou a esquerda diretamente, falando, né, falando que a esquerda sempre fala, que o pessoal da direita é fascista, que o pessoal da direita é nazista, que eles são supremacistas brancos e racistas. Cara, você pode procurar todos os vídeos dele, todos os vídeos, todas as palestras, todos os debates que ele fez nos campos. Em nenhum momento ele é racista, em nenhum momento ele é supremacista branco, ele em nenhum momento é fascista, entendeu? É simplesmente a galera da esquerda, é aquela coisa, né? Tudo que eu discordo é fascismo, tudo que eu discordo é nazismo, entendeu? É simplesmente a galera quer atribuir a ele uma coisa que ele não é. E é mais um acontecimento maluco dessa semana aí, que foi um cara simplesmente, por ele ser um ativista político, expor suas ideias, foi assassinado a sangue frio. Mas é mais uma coisa aí que mostra que o mundo tá ficando meio estranho, cara. O mundo tá ficando muito maluco. E isso vai simplesmente trazer os nervos à flor da pele para todo mundo, entendeu? A galera agora vai ficar muito mais nessa treta dicotômica de direita e esquerda, o meu lado contra o seu lado, e aí, mano, as coisas vão ficar muito piores, principalmente ano que vem, cara. Ano que vem vai ser ano de eleição, então o bagulho vai ficar muito louco. Aqui no Brasil, né, vai ser ano de eleição, o bagulho vai ficar muito louco. Tá todo mundo muito com os nervos à flor da pele, todo mundo muito bravo. Eu acho melhor todo mundo tomar cuidado aí, cara. E aí a gente entra em um assunto aqui, duas teorias que eu tenho, né? E aí vocês podem me chamar de louco, vocês podem me chamar de teorista da conspiração e tudo mais. Vou passar para vocês aqui mais ou menos a minha visão sobre isso. Tem uma teoria aqui de que o pessoal que é mais da minha idade, ali dos 30 anos, né, que tem 25, 30, 35 anos, vai se lembrar melhor. Mas ali por 2010, mais ou menos, surgiu um assunto. Tinha surgido um assunto de que os maias, não sei se vocês vão se lembrar disso, a galera mais nova não vai lembrar tanto, mas não vai saber tanto, mas a galera mais da minha idade vai saber. Os maias tinham um calendário, eles entalharam ali um calendário nas pedras, os cientistas pegaram aquele calendário e tal, decodificaram e tinham a teoria de que em 2012 o mundo ia acabar. E durante a história sempre existiu essas teorias de que o mundo ia acabar. Em 2000 a gente teve também lá no bug do milênio, que os computadores ficaram malucos lá por causa de um erro binário, um erro lá na questão de bits do computador. A galera achava que em 2000 o mundo ia acabar também, não acabou. E aí veio essa história desse calendário maia, que decodificaram e
eu acho que ele só ia até 2012, então atribuíram de que o mundo ia acabar em 2012, né? Fizeram até filme sobre isso. Eu lembro que saiu um filme sobre isso. Era em torno de uma família que eles tinham eles estavam tentando sobreviver a esse fim do mundo de 2012 e era basicamente as placas tectônicas se mexendo de forma muito brusca, né? E aí o mundo passava por várias transformações e aí vulcões entrando em erupção, tsunamis e tal, tudo mais. E aí no final que o mundo passou por essa transformação, eles iam conseguir repovoar e reconstruir o mundo com as pessoas que sobraram, né? Quem conseguiu sobreviver. Essa era a premissa do filme. Aí eu acho que o mundo ficou esperando que em 2012 o mundo fosse acabar desse jeito, né? Fosse cair um meteoro, as placas tectônicas iam se mexer, sei lá, o mundo ia explodir, alguma coisa assim. Só que eu tenho na minha visão que o mundo realmente acabou em 2012. E agora o que a gente está vivendo é o restante do mundo, sabe? É como se. Porque se você parar pra pensar, depois de 2012, como que o mundo melhorou? Tipo, melhorou realmente mesmo. Como que as pessoas agem ultimamente? A gente tem um monte de guerra explodindo em tudo quanto é canto. É guerra da Ucrânia com a Rússia, é guerra na faixa de Gaza, né? É o Trump querendo invadir a Venezuela, é a Irina Zarutska da Ucrânia sendo morta, é os protestos no Nepal, a galera queimando todo mundo, é o Charlie Kirk sendo assassinado na frente de todo mundo, é aqui no Brasil, direita e esquerda brigando, e Bolsonaro vai preso, e Lula vai preso, e é isso, e essa treta, todo mundo se odiando, a esquerda odiando a direita odiando a esquerda. O que melhorou de 2012 pra cá, cara? A gente tem mais tecnologia, a gente descobriu um monte de coisa e tal, os carros avançaram, os celulares avançaram na tecnologia, a internet possibilitou um monte de coisa, né? Emprego e tal, tudo mais. Sim, só que parece que o mundo, cara, ficou todo mundo muito louco das ideias, véio. Então, eu tenho pra mim que os maias estavam certos em relação ao calendário deles. Só que o mundo não ia acabar numa bola de fogo, não ia explodir, meteoro caindo e todo mundo tentando se salvar. Não. O mundo acabou de outra forma, cara. Parece que o mundo acabou na cabeça das pessoas, sabe? E aí todo mundo despirocou das ideias. E a partir de 2012, cara, todo mundo ficou maluco pra defender os seus ideais, pra porra, eu não gosto desse cara, então esse cara tem que morrer. Eu não gosto desse cara, então a família dele inteira tem que sofrer, os amigos dele. Quem apoia esse cara tem que se fuder. Tipo, sabe? Parece que a gente realmente chegou em 2012, o mundo acabou, cara. E aí acabou não no sentido literal, acabou no sentido figurativo. E a gente tá cada vez mais entrando em tempos mais perversos, mais, sabe? Porque a galera ali da minha idade, aí a gente já vai entrar em outra questão aqui, na parte do que os millennials, né? A galera mais ali da minha idade, os millennials, os zillennials, que pra quem não sabe é aquela galera que presenciou tanto o analógico quanto o digital, né? Eles saíram do analógico e foram pro digital. Pessoal ali de 25 a 35 anos. Eu acho que os millennials foi a geração que mais se ferrou na história. Porque, cara, ali de anos 90 até 2010, 2012, ali eu acho que foram os anos em que a sociedade, as pessoas atingiram o ápice, sabe? Porra, música era muito boa, cultura era muito boa, os filmes eram muito bons, a gente tinha muito filme bom saindo no cinema, as novelas, as séries também, tudo, os programas de TV muito bons, sabe? A tecnologia estava avançando, a internet entrando, o MP3, o MP4, o MP5, as coisas saindo. O Brasil era muito bom no futebol, a nossa economia estava muito boa nos anos 90 ali, principalmente, né? Com a entrada do Plano Real em 93, e aí a economia do Brasil indo muito bem nos anos seguintes. Então, sabe, a geração millennial, eu acho que é a geração que mais se ferrou nessa história. Por quê? Porque quando a gente era pequeno, quando a gente era criança e adolescente, mais ou menos ali pré-adolescência, cara, a gente pegou épocas maravilhosas, cara, onde era tudo maravilhoso, as tecnologias que estavam chegando era tudo revolucionário, o pessoal não tava maluco nessa ideia de
dicotomia, sabe? Essa dicotomia direita e esquerda com força, com essa força que a gente tem hoje em dia. E um querendo matar o outro, um querendo prejudicar o outro, sabe? A gente não tava vendo assassinatos à plena luz do dia, televisionado pra todo mundo. Então, a minha galera, os millennials, parece que se ferraram muito, cara, porque a gente era criança, a gente era pré-adolescente ali, a gente cresceu achando que o mundo ia ser totalmente diferente do que é hoje, cara. Hoje, porra, música um lixo. Você pega aí os funks que estão saindo agora, trap, rap, esse tipo de coisa que sai agora. Até mesmo rock, que eu sou um cara que gosta mais de rock, né? Eu cresci ouvindo rock e eu sempre gostei mais de rock. Mas eu também gosto de rap, gosto de hip hop, gosto de funk. Só que o funk antigo, sabe? O funk de quando eu era adolescente. Cara, era mais legal, era uma coisa muito mais... Você conseguia realmente entender o que os caras estavam falando, você gostava do que os caras estavam falando. Hoje em dia é uma bosta, cara. Hoje em dia a música é uma bosta. Os filmes que estão saindo são uma bosta. Sabe, a cultura que a gente tá deixando pros nossos filhos são uma bosta. Hoje em dia é muito mais... Parece que o ódio alimenta muito mais as pessoas. Ah, você não concorda comigo nisso? Então você tem que morrer. Você não concorda comigo naquilo? Porra, sua família tem que sofrer, você tem que sofrer. Então, a gente tinha um mundo muito mais... Parecia que o mundo ia ser muito mais próspero ali na década de 90 até 2010, 2012 mais ou menos. Dali pra frente foi só a ladeira abaixo, cara. Nosso futebol, aqui no Brasil, nosso futebol é uma bosta. A nossa economia tá uma merda. E não acredite quando alguém falar pra você: nossa, o Brasil tá voando, a economia tá uma maravilha e tal. Não tá, cara. Não tá. Tá uma bosta. É simplesmente você não tá enxergando por trás dessa máscara que estão passando pra você. Começa a pesquisar um pouco mais a fundo, cara. Começa a ver as coisas mais com outros olhos, entendeu? Porque tudo na vida tem três lados: o lado A, o lado B e a verdade. O lado A, ele vai tentar passar pra você que o lado A é a verdade. O lado B vai tentar passar que o lado B é a verdade. Mas a verdade é outra. Então você sempre tem que olhar a verdade, cara. E encarar as coisas de forma racional, não emocional. Apareceu ali na sua frente, não se deixa levar pela emoção. Vai pelo racional. Para, estuda, vê o que é aquilo ali. Tal, tá, beleza. Aí você toma uma decisão, você toma um conceito na sua cabeça. Entendeu? Mas é isso, eu acho que, cara, ultimamente a gente tá nos tempos muito malucos. Todo mundo se odeia por qualquer coisa. A nossa geração, a geração Millennium, pelo menos eu posso dizer por mim, e eu acredito que pela minha geração, a gente foi a que mais se ferrou nessa situação toda, né? A gente cresceu acreditando num futuro brilhante, né? Num futuro maravilhoso. E, cara, a gente tá só indo ladeira abaixo, cara. O pessoal falando de Terceira Guerra Mundial e um monte de coisa acontecendo. É isso, cara, é loucura. Tá sendo uma loucura ultimamente. Por isso que eu acho que, cara, é muito importante agora você entender o que tá acontecendo com o mundo, tá? Faça suas próprias pesquisas, vá atrás de saber o que realmente está acontecendo, não se deixa levar pelo que a mídia fala. E, mano, compre Bitcoin, cara. Junte Bitcoin, que é a única coisa que pode ser realmente sua. Se você tiver um pouco mais de grana, monta um bunker aí. Isso não é teoria da conspiração, não é coisa de chapeuzinho de alumínio, de coisa de maluco, não, cara. É realmente, eu acho que realmente as pessoas deveriam começar a fazer isso. Quem tem mais grana, né, pra fazer isso. Quem não tem tanta grana, fica meio que à mercê aí. Mas quem tem mais grana, cara, monta um bunker aí no meio do nada, estoca comida que não vai estragar por um bom tempo, estoca água e, se puder, compra arma também pra sua própria segurança, entendeu? Pra defesa própria, não é pra sair matando os outros, não, na rua. Pra defesa própria, cara. E é isso, cara. O mundo tá muito maluco hoje em dia. Eu espero que vocês se protejam a sua família. Bom, essa é a visão que eu queria passar pra vocês. Eu não sei se eu posso soar muito maluco pra vocês ou alguma coisa assim, mas é basicamente essa a visão que eu tenho do mundo hoje em dia. Eu acho que o mundo tá ficando muito maluco, cara. E a gente tem que tomar cuidado. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, vocês vão me ajudar bastante. Lembrem-se de beber bastante água, praticar
exercício físico para se manter em forma e comprem Bitcoin. Vocês vão me agradecer depois. Até o próximo vídeo, rapaziada.